Gazeta. Gazeta de Alagoas, escrevendo sua história. Se liga na ideia que eu vou te passar, pra manter a areia limpa e curtir o sol e o mar. Tu pega teu saquinho e joga o lixo lá, a praia fica 10, a turma toda vai gostar. Praia 10, lixo zero, joga o lixo no saquinho e vai curtir o sol e o mar. Praia 10, lixo zero, pode trazer a família que a praia vai rolar. Praia 10. Iniciativa Organização Arlon de Melo. Apoio Governo de Alagoas. Há 9 décadas, os fatos que mudam a história do mundo são noticiados nas páginas da Gazeta de Alagoas. As grandes memórias da sua vida. As alegrias das Copas do Mundo. A chegada do homem à Lua. Columbia, this is Houston, ALS, over. O atentado de 11 de setembro. Os avanços da tecnologia e da medicina. São tantos mistérios esclarecidos, segredos divulgados, fatos, notícias e tantas histórias que com certeza fazem parte da sua vida. Gazeta de Alagoas, escrevendo sua história. Quando está acontecendo? O que aconteceu? Acesse gazetaweb.com. Aqui você vai ficar por dentro de tudo em um só lugar. Agora, muito mais notícias, em parceria com o Portal Metrópolis. Gazeta Summit, Alagoas 2050. Indústria, comércio e serviços. Especialistas, gestores públicos e a sociedade irão debater sobre o cenário atual e futuro do desenvolvimento econômico do nosso estado. 2 de março no Centro de Inovação do Jaraguá. Inscrições no portal gazetaweb.com. Realização Gazeta de Alagoas. Apoio Governo de Alagoas, Trabalho e Coração. Assembleia Legislativa Alagoas. A voz do povo. Há 50 anos, a TV Gazeta de Alagoas foi criada para estar ao lado do seu povo. De lá para cá, contamos histórias que unem passado e presente. Histórias de um estado rico em cultura e tradição. Mostramos ao mundo o que faz Alagoas ser única. O brilho do mar, a força dos rios, a beleza das lagoas, seu artesanato e folclore. E a alma de um povo que transforma raízes em orgulho. Do litoral ao sertão, a TV Gazeta está presente nos lares dos alagoanos, levando informação, entretenimento e emoção. Porque a TV Gazeta é mais que televisão, é parte da vida e da memória de Alagoas. TV Gazeta, há 50 anos, feita para você. Olá, muito boa noite para você, uma ótima semana antecipadamente para você que acompanha a programação da TV Gazeta. Ótima noite para todo mundo e boa noite para você, meu amigo de sempre, Marcos Rodrigues. Boa semana, irmão. Para todos nós, para todos que acompanham aqui, claro, essa edição das 9, sempre na expectativa, né, dos fatos aí marcantes também no cenário político nacional. A gente está aqui, claro, para tentar entender, aprender também com todos, né, porque a cada dia a fotografia de momento ela vai mudando. Né, isso mesmo, Marcos, e muitos assuntos, né? O final de semana também pegou fogo, né, rapaz? O clã da família Bolsonaro entrando também em mais um ambiente de tensão. Desta vez, Eduardo Bolsonaro, dos Estados Unidos, disse que Michele Bolsonaro e Nicolas Ferreira têm amnésia. E olha aqui os desdobramentos sobre essas declarações, você terá aqui na edição das 9. Teve posicionamento da esposa também de Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Nicolas Ferreira, que falou com a imprensa também sobre o comportamento de Eduardo Bolsonaro. E também o próprio pré-candidato Flávio Bolsonaro também pediu apoio da geral, pediu apoio de todos, tá?
O balanço também da visita presidencial de Lula na Coreia do Sul. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes também, o que é que ficou acertado e todos os andamentos também para as próximas etapas na tentativa de abertura de mercados também na Ásia. E vamos falar também no cenário local de mais uma entrega do governo de Alagoas, desta vez no município de São Brás. Inclusive, uma obra de papel relevante para a área hídrica, tá certo, na região. Tudo isso você vai poder acompanhar e muito mais a partir de agora, pois está no ar com os comentários sempre além do óbvio, a sua edição das 9. O governo de Alagoas participou também de mais uma cerimônia nesta segunda-feira no município de São Brás, para a entrega também na região do Baixo São Francisco, para a entrega também de uma obra em caráter de estrutura hídrica no município. Importante, inclusive, que já sofria várias décadas com o problema a situação de falta d'água. A obra inclui a implementação de uma nova adutora que deve beneficiar cerca de 7 mil moradores com aproximadamente 1.000 ligações domiciliares. O investimento é de quase de 2,7 milhões de reais e integra o programa Mais Água Alagoas, voltado à ampliação do abastecimento e à segurança hídrica em municípios do interior do estado. É mais uma ação do programa Mais Água Alagoas, que por meio dessa parceria pública-privada resolve definitivamente o problema de abastecimento de água aqui da cidade de São Brás. Eu lembro que logo no início da nossa gestão, quando eu estive aqui, o prefeito Klinger colocava a necessidade de investimentos para nós termos o restabelecimento desse abastecimento de água no volume adequado e na qualidade correta para servir a todos do município de São Brás. Está aqui, eu antes de vir me certifiquei com o próprio prefeito, com a sua equipe, com a própria Casal, e todos garantiram que a população está muito satisfeita com essa entrega que nós estamos fazendo. Graças à parceria entre governo do estado, Casal e município, hoje o abastecimento da cidade está contento, né? Tendo em vista que São Brás fornece água para 17 cidades, inclusive Arapiraca, né? E a gente, por incrível que pareça, sofria com a falta de água. Então a população ficava sem entender como a gente mandava água para outras 16 cidades e a gente próprio não tinha água para abastecer a nossa cidade. Então essa foi uma demanda que nós levamos ao governador junto com a Casal, e aí, graças a Deus, estamos entregando no dia de hoje uma obra tão importante quanto essa, onde resolve definitivamente o problema da falta de água nas partes altas da cidade e na cidade como um todo. O que foi feito pela Casal, pelo governo do estado, parceria com a prefeitura e a Água do Sertão, foi tão somente uma adutora expressa de água e a construção de alguns reservatórios, alguns feitos pela prefeitura, outros feitos pela Casal, que tiraram uma parte do caminho, e a gente fez como se fosse um atalho para que a gente conseguisse interligar melhor a cidade e distribuindo a pressão de água, que é o que a gente mais chama do linguajar técnico, para que as partes periféricas da cidade começassem a receber água. Então, tecnicamente foi isso. Fizemos uma adutora expressa, dedicada para a cidade de São Brás, com uma capacidade maior, que a gente pode incrementar mais o abastecimento de água na cidade. A capacidade elevada em quantos por cento? Nós aumentamos em 40% a produção. Nós tínhamos 700 mil metros cúbicos por hora e aumentamos para mais de 1 milhão de metros cúbicos por hora essa produção de água para a cidade de São Brás. Primeiro, ressaltar a importância da presença da Casal, né, numa obra técnica como essa, claro, com investimento aí do governo do estado. E segundo, destacar a importância da água, né, gente? Água é vida, né? A água gera dignidade também, né? E dentro do conceito atualizado do que é ser cidadão, poder morar num local onde tenha saneamento básico, e saneamento inclui, entre outras coisas, também a chegada da própria água
com qualidade é fundamental. Então, isso tudo se complementa, né, dentro dessa visão aí do governo de que não podia deixar ninguém para trás, né? É impossível que, para a realidade atual, você tivesse uma cidade que tivesse tanta irregularidade na distribuição de água. E como explicou aí o diretor da empresa, né, podendo aumentar esse potencial, atingindo a periferia da cidade, que isso possa acontecer em outras cidades, porque a demanda é grande, né? A gente sabe aí do sofrimento que é morar no interior e principalmente não ter água encanada, como temos aqui na maioria da parte da capital. E saber que a Casal está à frente de um projeto dessa monta realmente é algo importante. Mostra que ainda temos essa força, né, também dessa empresa e principalmente essa visão importante do próprio governador, né? Está caminhando aí para o último ano de gestão, não poderia deixar para trás uma pendência tão relevante quanto essa. Eu sempre acredito que quando você consegue, entre outras coisas, garantir o básico, a partir daí você gera e acaba abrindo frentes também para outras situações, que possam vir mais obras, que gerem desenvolvimento também. É bom lembrar que para o próprio setor empresarial da cidade, para o próprio setor agrícola também da cidade, poder contar com oferta de água, né, fazendo pontes também para a irrigação, sempre é algo muito importante. Agora, é muito interessante, Marcos, o fato da importância do município de São Brás, né? Como o prefeito acabou de colocar, ele disse que a cidade acaba sendo uma ponte também para abastecimento em outros municípios, inclusive em Arapiraca, mas não tinha essa realidade sendo vivida pelos próprios moradores em São Brás, ou seja, não tinha água com frequência. Incoerência, né? Uma incoerência total e agora, de certa forma, isso poder ser retificado, né, com essa ação governamental. A gente, claro, torce para que isso aconteça também em outras cidades, né? O estado é considerado pequeno em relação a outros tantos, mas você regular, né, abastecimento de água, saneamento, né, distribuição de recursos para 102 municípios, realmente você tem que ter um trabalho de continuidade, né? Felizmente, a gente teve aí esses governos contínuos, naturalmente eles sabendo onde é que estavam ali os pontos vulneráveis e em algum momento essa obra ia chegar. Que bom que veio a tempo, né? Antes mesmo do período eleitoral, que a entrega pôde ser feita e que a população possa, de fato, aí ter água, né, chegando com a capacidade, né, que as residências necessitam. Fica aqui o nosso abraço carinhoso para os moradores de São Brás, onde também chega com muita força o sinal aqui da TV Gazeta. É isso, Marcos Rodrigues. Olha, vamos fazer inclusive até uma convocação para o público que todas as noites está aqui também acompanhando as notícias na edição das 9. É porque estão abertas as inscrições para mais uma edição do Summit, Gazeta Summit Indústria, Comércio e Serviços. Nesta edição, o evento que propõe um debate direto sobre o futuro de Alagoas com responsabilidade, planejamento e visão estratégica para os próximos anos. O Gazeta Summit é uma realização da organização Arnon de Melo e conta com o apoio do governo de Alagoas e da Assembleia Legislativa também do nosso estado. O encontro vai reunir lideranças empresariais, gestores públicos e especialistas para discutir caminhos concretos para o desenvolvimento do estado, além de painéis com nomes de destaque, como esses que você acompanha, apenas algumas das novidades do setor produtivo. O Summit também terá o lançamento de um mapa estratégico, que é um documento que deve orientar investimentos e políticas públicas para os próximos anos. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no portal gazetaweb.com. Marcos Rodrigues gostaria de ouvir sua análise também sobre a importância desse evento que a organização Arnon de Melo, Governo de Alagoas e a Assembleia Legislativa estará colocando à discussão de indústria, comércio e serviços. Marcos. Primeiro, muito importante, né? Uma empresa como a organização Arnon de Melo não fugir à responsabilidade de pautas relevantes para a sociedade, seja no dia a dia, com todos os seus profissionais aí no acompanhamento, na cobertura do jornalismo, né? Tivemos aí no final de semana uma ação ambiental, né? O projeto Praia 10 Lixo Zero e agora logo na sequência a preparação aí para o Summit, reunindo especialistas para debater a nossa realidade de comércio e também da nossa indústria, né? Reconhecendo o que conquistamos até aqui, mas principalmente traçando caminhos para a realidade do futuro, o potencial de empregabilidade, o potencial de modernidade, o potencial de compromisso social, né? A gente sabe que, claro, há um desejo da população muito grande de atuar
também na iniciativa pública. Mas é a iniciativa privada quem mais gera empregos e que também ajuda no processo de arrecadação para os impostos, que vão se transformar também em serviços para a maioria da população. Então, poder ter indústria competitiva, ter um comércio competitivo, é nos colocar exatamente em pé de igualdade com um debate que a sociedade precisa no tocante à nossa região Nordeste, mas também em relação às demais regiões do país. Se organizar, se estruturar, entender qual é o papel do poder público, mas principalmente o plano de expansão para a área privada é também atrair outras empresas aqui para o nosso estado. Então, poder compreender a realidade e as necessidades do setor é fundamental. A Gazeta sai na frente, mais uma vez, com esse debate. Estaremos à disposição também para acompanhar e contribuir com essa discussão e trazer, claro, resumos aqui dentro da nossa programação. 2 de março, 8 da manhã, no Centro de Inovação, no histórico bairro Jaraguá, e com cobertura, claro, da Rede Gazeta, da Central Gazeta de Notícias e demais veículos também da organização Arnon de Melo. Inscrições abertas no portal gazetaweb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas. Vamos mudar de assunto, Marcos? Vamos falar de CPMI do INSS. Decidimos uma reunião intensa hoje à tarde com a produção. Vamos agora soltar a conta-gotas, o dia da CPMI. Sabe por quê? Porque nesse momento ainda está tendo depoimento ao vivo. Está rolando lá ao vivo. Está rolando ao vivo depoimento. Inclusive, estamos acompanhando em uma etapa importante de envolvimentos, até porque o presidente da CPMI do INSS, antes do depoimento de hoje, a princípio, você lembra, né? Daniel Vorcaro era quem prestaria esse depoimento. Debatemos esse assunto na semana passada, mas ele traz um tom contundente na fala, o senador Carlos Viana. Ele disse hoje que existem pessoas importantes da República interessadas em encerrar com a comissão. Apesar disso, o senador anunciou que irá pedir ao STF para prolongar a CPMI. Vamos acompanhar. Eu entendo que há muitos personagens importantes da República interessados em que essa CPMI não aconteça. Entre eles, ministros do Supremo, parlamentares e outros envolvidos no prejuízo que foi dado de bilhões aos servidores públicos brasileiros. Essas pessoas que têm cargos importantes, elas estão usando das atribuições para que, infelizmente, isso não aconteça. Eu espero, com toda sinceridade, que a pressão popular e esse escândalo, da maneira como está, force o parlamento a fazer a investigação, que é a nossa obrigação. Eu vou recorrer ao Supremo para a prorrogação da CPMI com a confiança de que nós podemos ser vitoriosos com base em outros casos que já aconteceram nessa casa. Nós temos todas as assinaturas, nós temos a Constituição ao nosso favor, mas o pedido nem protocolado foi ainda para ser lido, ou seja, há uma manobra administrativa interna para que não avance. Eu vou recorrer. E nós, gente, vamos lutar até o final. Retroceder de jeito nenhum. Esse foi o momento, Marcos, só para poder deixar você diante da situação, porque aconteceram várias coisas nessa CPMI hoje durante o depoimento. Teve suspensão, choro, né? Teve suspensão, teve choro, inclusive bate-boca entre parlamentares, que obrigou a suspensão, tá certo, do depoimento por 15 minutos. Então, vários momentos de pausa. Por isso que neste exato momento ainda estamos tendo ao vivo imagens daqui a pouco desse depoimento. Mas, Marcos, essa fala contundente do presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura o escândalo envolvendo o INSS, quando ele diz que pessoas, autoridades, querem destruir o trabalho da CPMI. Em outras palavras, Marcos. E da República, né? Se é da República, são personalidades aparentemente ligadas ao governo. É bom lembrar que essa CPMI, do modo que ela começou, ela já suspeitava da presença ou da proximidade de quadros do governo que poderiam ter facilitado ali dentro do INSS a abertura para que essas associações e bancos pudessem atuar, seja na questão do crédito consignado, seja também no desconto irregular de aposentados e também pensionistas. E é claro que essa indireta, ela tem tudo a ver com o fato do careca do INSS, que está prestes a fazer uma delação premiada, já consultou inclusive advogados especializados também nessa área, venha a fazer ligações com outras figuras. É bom saber que o próprio filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lulinha,
tem ligações com o Careca do INSS. Não sabemos se na dimensão que, obviamente, os parlamentares da CPMI suspeitam, ligados diretamente a esse grande escândalo e esse escárnio, né, que envolve aí a situação de aposentados e pensionistas também aqui no Brasil. Há também a presença do irmão do presidente Lula, que é vice-presidente de uma confederação que também tem ligações aí, está sendo investigada pela própria CPMI. Agora, esse é um lado importante, é o lado político dessa história. Por outro lado, um dos personagens de peso, que também deu um bypass aí, né? Bypass é desviar, você está no caminho, faz o bypass. Foi o Daniel Vorcaro, né? Consequentemente, criou aí uma alternativa agora, deixou sem alternativa a própria comissão de um modo geral. Eu e você, nós sabíamos que essa CPMI, ela tinha tudo para extrapolar o tempo, né? Primeiro que ela é uma grande vitrine para vários parlamentares. Basta dizer que o relator entrou como deputado e agora é quase pré-candidato ao Senado. Eu me refiro ao deputado federal Alfredo Gaspar, que, né, cresceu dentro dessa CPMI, ganhou projeção e, consequentemente, deve interferir até mesmo na sua decisão política aqui em relação ao estado de Alagoas. Só que ela não avançou mais no sentido do que seria expressivamente ao esclarecimento de tudo que aconteceu nessa fase aí de investigação. Mais tempo significa mais qualidade ou apenas mais visibilidade para o processo eleitoral? E é aí que talvez setores ligados ao governo, sabendo que a ideia é tentar puxar cada vez mais para próximo do presidente, estarem tentando, aí melhor dizendo, atuar para que ela seja dissipada. É uma realidade. Se o presidente da CPI fosse mais claro, a gente poderia falar com mais, né, firmeza em relação ao que ele está colocando, mas, em princípio, até onde eu sei, o que mais incomoda, a pedra no sapato do governo federal, é exatamente essa questão do filho do presidente e o irmão do presidente poderem ser alvo também da própria CPMI. É, o Frei Chico, né, o irmão do presidente Lula, ele que inclusive é o irmão mais velho, né, do presidente Lula, ele que ocupou o cargo de vice-presidente da CONAFER. E por que estamos colocando a CONAFER em destaque neste exato momento? Essas são imagens ao vivo, viu, Marcos? Você pediu, nossa produção... Nesse momento, a senadora Damares Alves com a palavra. Podemos liberar o áudio? Vamos acompanhar lá liberar o áudio aqui. Vamos acompanhar, então, o que é que está falando a senadora Damares Alves. Tá, enquanto o pessoal vai fazendo os ajustes, já está ok? Podemos então soltar? Vamos lá? A cena que eu vi foi muito triste, senador. Ela estava olhando a foto dos filhos, quando eu cheguei estava chorando. E essa cena me comoveu muito porque muitas pessoas colocaram suas famílias em risco. E a gente viu isso ao longo dessa CPMI nos últimos meses. E a minha preocupação era que ela estivesse muito chateada com a forma como foi tratada aqui, mas eu acho que ela percebeu que não houve nenhuma agressão a ela. Foi realmente um confronto com a verdade. Foi o que eu senti ali no serviço médico, mas estava sendo muito bem atendida. Eu acho que ela foi embora, o advogado orientando, mas os bandidos colocaram a família em risco. Colocaram esposas, eu não sei, até a gente não sabe até onde há o envolvimento dela, a culpa dela, a conivência. Mas eu estava conversando com o deputado Ribeiro Neto, que tem uma filhinha da mesma idade. Ele olhava para ela e dizia assim, é uma mãe que não tem ideia do que fez com a família. A senadora Damares Alves está falando dela, só para explicar para quem está em casa, Marcos, porque hoje foi o dia de depoimento da empresária Ingrid Moraes Santos. Ela é esposa de Cícero Marcelino de Souza Santos, que é assessor do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, a CONAFER, tá? Ela, inclusive, essa entidade está sendo apontada como beneficiária de mais de 100 milhões de reais vindos de descontos ilegais em benefícios de previdência. Então, isso significa que durante o depoimento, e nós trouxemos um dos pontos, ela estava apresentando visivelmente alterações emocionais, tá? Oscilava muito durante o depoimento. Nós vamos resgatar esse trecho agora de alguns dos momentos em que o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, foi obrigado a interromper a CPMI para que ela pudesse, naquele momento, ser atendida. Vamos acompanhar. Desses mais de 150 milhões de reais, quantos foram movimentados pela senhora? Não sei dizer, quem geria era meu esposo. A senhora nunca movimentou recurso, então? Não, só quando ele pedia para fazer algum tipo de pagamento, mas era bem
Quando ele não conseguia fazer mesmo. E a senhora recorda algum pagamento que fez? Não. Não. A senhora tão nova, memória fraca. Aí a senhora casou com um homem que acertou com a senhora, e é um direito de vocês, após terem se conhecido na igreja, a senhora não ia precisar trabalhar, não foi isso? Pronto, de repente o seu esposo, ele dá uma chave na vida e começa a ganhar dinheiro. Aqui é uma pergunta muito simples, a gente quer aprender também. A senhora pensava que ele trabalhava com consultoria. Aí eu perguntei, formado? Não. Consultoria em quê? Consultoria da vida. Me dá um exemplo? Eu vou me ficar em silêncio. A senhora conhece a Fortuna Loterias? Eu vou ficar em silêncio. A senhora pode me dizer qual a sua relação com a Santos Consultoria? Eu vou exercer meu direito de ficar em silêncio. A senhora pode me dizer qual a sua relação com a Tour Hire Cars? Eu vou exercer meu direito de ficar em silêncio. Eu vou suspender a sessão por 15 minutos. É isso, gente. Não é uma missão fácil, né? Para quem interroga, muito menos para quem está sendo interrogado, se tem ou não ligação direta. Ela sabe da responsabilidade, sabe que era um volume muito grande de dinheiro, afinal de contas, eles viviam de forma luxuosa, né? E, claro, para alguém, como ela colocou, que conheceu o marido dentro do ambiente de igreja, né? Dentro daquela ideia de formar a família ideal, né? Dentro do conceito da família cristã, jamais imaginaria que o marido, né, tivesse ali utilizando-se de recursos oriundos de forma ilegal e retirado de outras famílias, só que de famílias de trabalhadores, né? Que, obviamente, ao longo de sua vida, deram o suor, o sangue para sobreviver e chegar àquela parca, né? A aposentadoria ali de um salário mínimo e ainda assim ser retirada, ser subtraída. Agora, é claro que, mesmo estando ligada ao universo da empresa, pode realmente não ser a pessoa que seja a mentora do esquema, apesar de estar se beneficiando de todo o padrão, né, e do luxo que, de alguma forma, isso acabou gerando. Esse depoimento aí, e claro, por conta de toda a visibilidade, deve estar passando um filme ali na cabeça dela, passou, já que ela já saiu do ambiente, um filme na cabeça dela, da mulher simples, hoje sendo vista em todo o Brasil como sendo alguém que está envolvida num esquema, né, num escândalo, tá certo, que deixou um rombo e que até onde se sabe pode ter gerado um roubo, né, em relação ao dinheiro do trabalhador. Então é daí que vem todo esse abalo emocional de um modo geral. Agora nós sabemos que no mundo do crime, né, quase sempre tem muito marido que acaba botando a mulher dentro de esparrelas e depois elas acabam tendo que assumir. É assim, inclusive, nas facções aí criminosas de um modo geral. Essa também é um tipo de facção, né? É a facção do colarinho branco, né? Mas não tem choro e nem vela, realmente está na hora aí de apurar literalmente o que aconteceu. Por isso que essa CPMI pode continuar, de repente, aí com esse poder de articulação dos parlamentares, mas o fato é que o país aguarda uma resposta. Quem roubou, paga, quem vai pagar é o governo ou são as entidades que roubaram? O fato é que quem foi roubado quer que o dinheiro volte aí, obviamente, para as suas contas de um modo geral. Quando foi para tirar, ninguém estava emocionado nem chorando, né? Então é bom a gente deixar claro isso também. Agora fica uma lição aí para você que muitas vezes está na atividade pública, né? Ou já fez parte, ou atua. Dinheiro roubado é dinheiro amaldiçoado, né? Independente da sua origem religiosa, um dia a conta vem, né? Existe uma lei chamada Lei do Retorno, né? E o retorno normalmente costuma ser muito pesado. E o que, para fechar esse dia agitado, né, na CPMI do INSS, para a gente ir ao intervalo, Marcos, para fechar a série de ocorrências também registradas durante esse depoimento da Ingrid, o presidente também da comissão parlamentar, comissão mista, né, parlamentar de inquérito do INSS, Marcos, ele chegou também a ameaçar um parlamentar, expulsar um parlamentar. Foi exatamente o senador Carlos Viana que disse que ia expulsar o deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso.
Inclusive, durante o desentendimento, eles falaram até que um estava fazendo campanha, mas não vai aqui crescer. Então, é preciso ter muito cuidado com a CPMI para esse momento eleitoral não descredibilizar um trabalho que foi iniciado no ano passado, Marcos. Olha, quando a gente vê o crescimento do relator Alfredo Gaspar de Mendonça, que quando foi escolhido naquele momento era exatamente por ter afinidade ideológica com a oposição, não é? E de fato ele é uma pessoa ligada ao bolsonarismo, né? E aqui em Alagoas consegue ter a simpatia exatamente do voto de direita, não se imaginava que estava diante ali de alguém extremamente capacitado que ganharia visibilidade. E é claro que isso também gera ciumeira entre o meio parlamentar. E para você ter ouvido alguém falar, não quero aparecer porque é ano eleitoral, balela, todos querem aparecer sim. Afinal de contas, estão prestando contas aos seus eleitores de um modo geral. E, no momento, dentro do processo de distribuição de imagem, quem mais está aparecendo é o próprio relator Alfredo Gaspar. Ele aparece, inclusive, mais que o próprio presidente Carlos Viana, que aparece por obrigação de ofício, tem que falar na condição de presidente. Mas a partir do momento que Alfredo passou a lidar como se fosse um professor em sala de aula, não é, de forma pedagógica, falando qual é o caminho do esquema, e, obviamente, inquirindo quem está lá para depor, ganhou visibilidade total, passou uma segurança tremenda, não é? E, repito, virou quadro nacional. Ele está crescendo aqui em Alagoas, pode até mudar o xadrez político aqui da composição, mas já é um quadro nacional. Quando participou da caminhada do Nicolas lá, quando chegou, foi amplamente aplaudido, inclusive lá no final do percurso em Brasília, né? Antes do raio cair em cima dos manifestantes. É isso mesmo. Nós vamos aqui trazer um rápido intervalo, Marcos Rodrigues. Na volta, vamos também repercutir o balanço feito da passagem de Lula na Índia e também na Coreia, tá certo? Inclusive, essa passagem do Lula na Índia teve até desentendimento com o jornalista, tá? Ele precisou dar uma invertida ali no jornalista diante de uma fala e nós vamos repercutir porque esse assunto também ganhou repercussão no final de semana. Então, se a repercussão está aqui na edição das 9. Voltamos já. Quando está acontecendo? O que aconteceu? Acesse gazetaweb.com. Aqui você vai ficar por dentro de tudo em um só lugar. Agora, muito mais notícias, em parceria com o portal Metrópolis. Se liga na ideia que eu vou te passar pra manter a areia limpa e curtir o sol e o mar. Tu pega teu saquinho e joga o lixo lá. A praia fica 10, a turma toda vai gostar. Praia 10, lixo 0. Joga o lixo no saquinho e vai curtir o sol e o mar. Praia 10, lixo 0. Pode trazer a família que a praia vai rolar. Praia 10. Iniciativa Organização Arlon de Melo. Apoio Governo de Alagoas. Gazeta Summit Alagoas 2050. Indústria, comércio e serviços. Especialistas, gestores públicos e a sociedade irão debater sobre o cenário atual e futuro do desenvolvimento econômico do nosso estado. 2 de março no Centro de Inovação do Jaraguá. Inscrições no portal gazetaweb.com. Realização Gazeta de Alagoas. Apoio Governo de Alagoas. Trabalho e coração. Assembleia Legislativa Alagoas. A voz do povo. Assine a Gazeta de Alagoas. Edição impressa e digital. Mais conteúdo, informação e interatividade. De terça a sábado na edição digital. Aos sábados, a edição impressa de fim de semana. Quer saber mais? Assine a Gazeta. Gazeta de Alagoas. Escrevendo sua história. Há 50 anos, a TV Gazeta de Alagoas foi criada para estar ao lado do seu povo. De lá para cá, contamos histórias que unem passado e presente. Histórias de um estado rico em cultura e tradição. Mostramos ao mundo o que faz Alagoas ser única. O brilho do mar, a força dos rios, a beleza das lagoas, seu artesanato e folclore.
e a alma de um povo que transforma raízes em orgulho. Do litoral ao sertão, a TV Gazeta está presente nos lares dos alagoanos, levando informação, entretenimento e emoção. Porque a TV Gazeta é mais que televisão, é parte da vida e da memória de Alagoas. TV Gazeta, há 50 anos, feita para você. Marcos Rodrigues, o balanço feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua passagem na Índia, nós precisamos também separar durante o dia para poder o telespectador entender essas etapas. Porque no primeiro momento, quando ele fez esse balanço para os jornalistas, ele disse que iria propor a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, uma proposta de colaboração para prender brasileiros envolvidos com o crime organizado que vivem na América do Norte. Se vive na América do Norte, significa também os que vivem nos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Nós trouxemos o diretor-geral da Polícia Federal, porque agora, onde eu for, a Polícia Federal vai atrás, porque nós precisamos fazer convênios, precisamos colocar dedos da Polícia Federal nos países, precisamos fazer convênios para combater o crime organizado, para combater o narcotráfico. Na medida em que a gente sabe que o crime organizado é uma empresa multinacional, nós precisamos então saber que a nossa Polícia Federal precisa construir parcerias com todos os países que tiverem interesse em fazer essa disputa conosco. É por isso que quando eu for dos Estados Unidos conversar com o presidente Trump, nós vamos levar a nossa Receita, a nossa Polícia Federal, o nosso ministro da Fazenda, o nosso ministro da Justiça, porque se o governo americano estiver disposto a combater o narcotráfico e o crime organizado, nós estaremos dispostos na linha de frente para acabar de uma vez por todas, inclusive reivindicando deles, mandar para nós os bandidos que estão lá. Brasileiros que cometem crime, que todo mundo já sabe que cometeu crime, gente que contrabandeava gasolina, está lá. Então, nos mande para a gente poder mostrar que a gente quer combater o crime organizado com muita seriedade. Aí, Marcos, no momento de pergunta, um jornalista, o presidente precisou interromper esse jornalista para a pergunta que ele tentou formular. Vamos entender essa história porque ficou um ambiente meio que embaraçoso diante desse momento de balanço feito pela passagem na Índia. Vamos acompanhar. O presidente Trump considera todos esses imigrantes criminosos. O senhor disse agora há pouco que na conversa com o presidente Trump pode acertar de receber criminosos para o Brasil ou quem cometeu o crime por lá. Não, você não ouviu isso aqui. Não, o senhor disse não, você não ouviu isso aqui. Não exatamente dessa forma. Bom, o senhor disse... Não, o senhor disse... Vamos conversar com ele. Se eu aceito que você faça a pergunta do jeito que você está fazendo... Dá a impressão que eu falei isso, eu não falei isso. Eu ia só terminar, porque por presidente Trump eles são criminosos. O senhor falou de receber, por exemplo, criminosos de combustíveis. O senhor usou que já cometeram crimes... Não. Nós queremos prendê-los. Eu não quero recebê-los, eu quero prendê-los. Ok. Era por isso que eu esclareci uma declaração. Nós bloqueamos 250 milhões de litros de gasolina em 5 navios, entregamos para a Petrobras, essa pessoa mora em Miami, nós mandamos para o presidente Trump a fotografia da casa dele, o nome dele, e nós queremos essa pessoa no Brasil, é para combater o crime organizado, então nos entregue os nossos bandidos, é isso. Olha, o presidente Lula tem uma dificuldade, no seu governo em criar, obviamente, uma fala mais dura em relação ao crime, pelo menos como quer uma parcela da sociedade. É claro que atuar contra o crime dentro da lei, às vezes a lei é mais travada, engessa também esse tipo de ação. A fala, do modo que ela foi tão confusa que até atrapalhou lá o repórter na hora da pergunta. O interessante é que ele pudesse fazer a pergunta para que o presidente pudesse realmente responder. Ele se enganchou ali com algumas palavras, mas estava claro e a gente não entende aí qual era o resumo final que ele queria colocar. Não ficou claro, pelo menos, esse posicionamento. Mas o que ficou claro na fala do presidente é que depois que ele teve aquele problema aqui no Brasil, do enfrentamento lá no Rio de Janeiro contra a criminalidade lá no morro, na comunidade, onde teve aquela operação desastrosa que resultou até em morte de policiais, o governo ficou vulnerável, porque ele não tinha um plano até então reconhecidamente firme
para enfrentar o crime organizado. E quando a gente fala de crime organizado, ele atua em várias frentes. Por isso que ele falou da questão aí do combustível roubado, combustível que estava sendo transportado e também estava vindo para cá. Porque as organizações criminosas brasileiras lavam dinheiro e utilizam até bancos virtuais dentro e fora do país para poder fazer essa lavagem, e os grandes mentores desses crimes estão sim fora também do país. Agora, é claro que ele também dá uma indireta em relação aos casos de bolsonaristas que estão condenados e que estão foragidos, em alguns casos, até fora do país também. Sem citar nomes, mas é claro que ficou em aberto, e talvez a pergunta do jornalista caminhasse para esse ponto e o presidente acabou interrompendo de um modo geral, tá? O fato é que o presidente está tentando criar uma argumentação para esse encontro com o presidente Donald Trump que vá além da questão econômica. Se isso é muito mais política do que realidade, só o tempo dirá. Agora, que é importante para o Brasil, sim, prender os criminosos que aqui cometeram crime e que, de algum modo, estão lá fora, né, se beneficiando do dinheiro que roubaram, isso também é uma realidade, né? Agora, eu estou percebendo que está se criando um cenário, né, muito maior do que deveria ser a pauta do encontro com o presidente Donald Trump. Porque, em princípio, o que estava em pauta era a questão econômica, o tarifaço. A possibilidade de resolvermos aquela pendência, inclusive recuperarmos o mercado que é tão importante para o mercado alagoano, que é o mercado da exportação de açúcar para os Estados Unidos. Mas a cada viagem do presidente vão surgindo outras temáticas que ele acaba, obviamente, se posicionando de forma antecipada. O que eu sei é que ninguém vai sentar com o presidente dos Estados Unidos, a maior potência norte-americana, armamentista, falando alto. Você vai de forma diplomática e, obviamente, levando uma pauta extremamente organizada, né? O Lula está construindo essa caminhada, é claro, ele é um presidente que é candidato à reeleição e tenta, obviamente, melhorar a sua situação de popularidade aqui no Brasil. Não sei até que ponto isso vai ser resolvido. Mas há um ponto positivo na viagem, por exemplo, em relação à Índia, que eu não sei se foi comentado nessa entrevista, é que ele levou 200 empresários. Então, independente se o empresário é Lula, se o empresário é Bolsonaro, se o empresário é Ciro, se o empresário não vota em ninguém, o fato é que se você leva empresários para um país com um potencial econômico, comercial e de tecnologia como a Índia, você está querendo criar acordos bilaterais que também viabilizem a nossa economia. E se vai viabilizar a nossa economia, é bom para todo mundo, independente de ser o Lula ou qualquer outro presidente. A gente ficou um tempo ali meio sem ter essa relação internacional tão massiva, como ela está sendo retomada. O mais importante é que esses acordos sejam feitos. Porque se tem mercado consumidor, vai ter mais produção. Só vai ter mais produção se tiver mais empregos gerados para garantir justamente essa produção. Então, esse é que deveria ser o resumo dessa viagem. Afinal de contas, era essa a missão internacional principal. Tanto que Alagoas tem lá um representante, Júlio César, secretário que representa as relações institucionais e internacionais aqui do governo de Alagoas, né? É isso mesmo, Marcos Rodrigues. Nós vamos fazer o seguinte, Marcos, então... Eu vou trazer agora um momento também que chamou muita repercussão desde o dia de ontem. A fala, na verdade, foi no final da semana, né, que Eduardo Bolsonaro, ele acabou reclamando da timidez dos aliados em declarar apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, seu irmão. Na oportunidade, ele citou o deputado federal Nicolas Serreira e Michele Bolsonaro, classificando que os dois aparentemente têm amnésia para não entender o atual cenário político que é de polarização. Vamos acompanhar. Nicolas e Michele estão jogando o mesmo jogo, né? Você vê que um lado a lado compartilha o outro e se apoia o outro na rede social, só estão com uma amnésia aí, talvez, né? Não sei por qual motivo. A melhor pergunta é perguntar a eles, eu não quero gerar mais polêmica, mas eu acho que todo mundo está vendo o que está acontecendo, né? O Nicolas está no seu primeiro mandato de deputado federal e é muito simples, né? Tanto ele, até a Michele, que não tem mandato, é muito simples você enxergar o cenário. A eleição está polarizada. Vai ser Flávio Bolsonaro contra Lula. Você não precisa sentar com Flávio Bolsonaro para ver o que o Flávio Bolsonaro tem a propor, né? Para qualquer área que for, mas para você embarcar. Mas a Michele também sofre dessa amnésia? Com certeza, né? Eu não estou vendo ela apoiar o Flávio Bolsonaro. Eu não estou falando, eu estou falando alguma surpresa aqui. Ninguém precisa. Não é o caso de vocês, por favor, tá, Raquel? Não estou me dirigindo a senhora, não. Mas não é para escandalizar ninguém. Eu, pelo menos, não vi nenhum apoio da Michele, nenhum post a favor do Flávio. Ela compartilha o Nicolas a toda hora.
Não sei o que está faltando. Tem que ser uma pergunta a ser feita para ela. Marcos, e no próximo bloco você terá a oportunidade de comentar esse assunto, porque o Nicolas Ferreira conversou com a imprensa, respondeu também. A esposa do Eduardo Bolsonaro também respondeu. Já posso até adiantar, Marcos. Ela ficou ao lado do Nicolas Ferreira. Daqui a pouco, depois do intervalo. Se liga na ideia que eu vou te passar, pra manter a areia limpa e curtir o sol e o mar. Tu pega teu saquinho e joga o lixo lá, a praia fica 10, a turma toda vai gostar. Praia 10, lixo zero, joga o lixo no saquinho e vai curtir o sol e o mar. Praia 10, lixo zero, pode trazer a família que a praia vai rolar. Praia 10. Iniciativa Organização Arlon de Melo. Apoio Governo de Alagoas. Gazeta Summit Alagoas 2050. Indústria, comércio e serviços. Especialistas, gestores públicos e a sociedade irão debater sobre o cenário atual e futuro do desenvolvimento econômico do nosso estado. 2 de março no Centro de Inovação do Jaraguá. Inscrições no portal gazetaweb.com. Realização Gazeta de Alagoas. Apoio Governo de Alagoas. Trabalho e coração. Assembleia Legislativa Alagoas. A voz do povo. Aí, Marcos Rodrigues, o Nicolas Ferreira, vamos voltar a falar desse assunto, porque há pouco nós acompanhamos o que disse o Eduardo Bolsonaro, então gerou essa reação. Vamos acompanhar o que respondeu o deputado federal Nicolas Ferreira. Primeiro que eu discordo que eu tenha amnésia e que a Michelle tenha amnésia. Eu me lembro muito bem de todos os anos que eu fui atacado injustamente. E diante das situações, né, que estão acontecendo, nós temos o pai dele preso, sofrendo dificuldades de saúde. Você tem as pessoas do dia 8 presas e precisando da derrubada do veto à dosimetria. Você tem o STF envolvido em diversos escândalos. Você tem o Lula literalmente fazendo de tudo para poder destruir esse país. E a prioridade é nos atacar. Então isso diz muito mais sobre ele do que a mim. E assim, bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de 3 anos que eles estão aí nessa saga, mas, sabe, deixa a Michelle viver o calvário dela. Ela, acima de tudo, é uma esposa, ela é uma mãe que tem que cuidar de uma filha, que está vindo aqui todos os dias preparando alimento para o marido dela, de 70 anos, que está preso injustamente. Então, eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar. Marcos, o Nicolas Ferreira, né, ele entrou em desgraça, né, o que é estranho para a família Bolsonaro, quando ele foi idealizador de uma caminhada no momento que ninguém tinha nada para fazer em relação ao ex-presidente, a não ser dizer que o ar-condicionado incomodava a prisão da sede da Polícia Federal. No momento que ele é transferido para Papudinha e que o Nicolas Ferreira também estava muito pressionado, porque o caso Vorcaro o aproximava, né, de um pastor que é primo lá do Vorcaro e que também é da igreja frequentada aí pelo Nicolas Ferreira, aquela história daquele banco virtual que lavava dinheiro. E ele, obviamente, é um candidato à reeleição e foi, obviamente, para a rua defender o que ele acreditava, que era exatamente a figura que sem ela não existiria Nicolas Ferreira. Ou alguém tem dúvidas de que todos eles não existiriam se não existisse Bolsonaro. Então, se ele não defender Bolsonaro, ele não tem o voto de bolsonarista e também não é reeleito. Agora, não quer dizer que ele é assimilado, tá certo, como deveria pela família Bolsonaro, que parte da ideia de que são pessoas ungidas, capazes de representar e ser os porta-vozes, né, de modo geral, da direita brasileira. Desde que Flávio Bolsonaro se auto-anunciou, né, autocomunicou, que era candidato a presidente com apoio do pai, numa carta lá, que até agora a gente não viu o vídeo nem fala do pai até hoje, e isso é importante. Ele acabou destruindo um princípio de acordo que existia a partir do governador Tarcísio e da sua capacidade de articulação com partidos.
e para a construção de um projeto político de direita que até agora não existe. O que existe é tentar salvar o legado ou a imagem da família Bolsonaro depois do pai ter sido condenado e parar na cadeia. Então, a direita brasileira tem que se definir. Ou ela tem um projeto conservador e de direita para derrotar Lula, ou ela tem um projeto para manter e continuar ligada ao presidente Bolsonaro, que não será candidato a presidente, mas que terá um Bolsonaro, ou pelo menos tem até agora, que é a figura do Flávio, na condição de candidato, que não tem se reunido com nenhum partido, que não tem nenhuma fala até agora sobre alternativa econômica para superar o que eles consideram desastroso no governo Lula até aqui, mesmo com toda a rejeição do presidente Lula. Mas acontece que eles têm uma capacidade de autofagia política que é inexplicável, né? Eles conseguem se autodestruir. Como é que o filho é contra a ex-primeira-dama, que mais do que nunca sabe o que é que o marido pensa, porque visita ele toda semana? Então, realmente é algo assim fora da realidade. Porque quem está próximo a ele é ela. Ou pelo menos quem vai mais vezes lá à cadeia, lá onde ele está preso, a papudinha, é ela. O Eduardo está fora do Brasil, deu um tiro no pé quando tentou jogar o governo norte-americano contra um governo brasileiro e a justiça brasileira. Queira você concordar ou não com isso, foi algo desastroso para o setor empresarial brasileiro, para o setor empresarial paulista, que sempre marchou ao lado de Bolsonaro e que, a partir daquele momento, viu que muito mais do que o interesse da direita brasileira, dos liberais brasileiros, estava lá em jogo apenas o interesse da família Bolsonaro. E é por isso que eles não estão fechados com a campanha de Flávio Bolsonaro. Eles tendem ainda a acreditar que possa ter uma reviravolta e Tarcísio vir a ser o nome que eles venham aí agregar para a centro-direita e disputar também essa eleição. Agora, duvidar que Nicolas Ferreira é Bolsonaro e que Michele Bolsonaro é Bolsonaro, realmente o Eduardo parece não estar vivendo os seus melhores dias, né? Já perdeu o cargo de deputado federal, pode perder o cargo federal que conquistou com sua capacidade, porque é um jovem inteligente, diga-se de passagem, quadro da Polícia Federal, mas que está completamente fora dessa realidade. Ou seja, existe dois Bolsonaros, o Bolsonaro 1 e o Bolsonaro 2, ou o Bolsonaro legítimo e o Bolsonaro fake? Não sei. Isso realmente eu tenho que concordar com o que falou o Nicolas, né? Ou se tem um projeto político para se derrotar o discurso do governo atual, ou vão perder a eleição, podem ficar no ostracismo, não vão eleger o número de senadores que querem, para tentar, obviamente, no Senado virar o jogo em relação ao STF e também em relação à presidência. Fizeram uma jogada desastrosa quando Carlos Bolsonaro sai do Rio de Janeiro e vai para Santa Catarina, a direita está rachada lá. Jorginho Melo, que é o governador de Santa Catarina, vai ter um candidato do PSD, apoiado por Esperidião Amin, que sempre foi bolsonarista e levou uma facada nas costas agora, foi o único que apresentou, por exemplo, uma proposta de anistia ampla e restrita para beneficiar Bolsonaro e que, por conta da ida do Carlos Bolsonaro, que se alia com Carolina Detone, depois de detoná-la bastante, né? A verdade é essa, agora deixa o Esperidião Amin no meio da rua, na Rua da Amargura, podendo, inclusive, perder a eleição lá em Santa Catarina, ou ganhar e deixar o Carlos de fora. A Federação da Indústria Catarinense, senhoras e senhores de direita, que sempre nos cobram, né? O que é que está acontecendo? Vou lhe dizer, a FIEA de lá, ela emitiu uma nota dizendo que já tem conservador e liberal demais em Santa Catarina e não precisa importar ninguém, seja da família Bolsonaro ou não, porque eles seriam capazes de, com os votos que têm, eleger os senadores que teriam. Então, esse racha que eles estão provocando, essa necessidade de se autodestruir é algo inexplicável na política brasileira. Nunca se teve tanta força de um lado, mas, ao mesmo tempo, tanta capacidade de atirar no próprio pé como exatamente os bolsonaristas que estão, de um modo geral, passando por essa crise. Crise que, inclusive, tem desdobramento em Alagoas, tá? No tocante ao posicionamento e, o silêncio do prefeito JHC. Não fez nenhuma fala em relação a Bolsonaro, não fez nenhuma fala em relação a Flávio Bolsonaro, não fez nenhuma fala em relação a Eduardo Bolsonaro,
mas ainda tem gente de direita que achando que JHC vai ser o candidato que vai ser a redenção da direita local. Parece que o enterro está voltando. E aí? O que é que vai acontecer daqui para frente? É crise em todo o país? O próprio presidente Ciro Nogueira, do PP, que também foi para o lado do Lula e queria o apoio do Lula lá no Piauí, já disse, vai botar carga total em Santa Catarina para derrotar o candidato do PL. Aí eu lhe pergunto, é esse o projeto de país? Aquele que só racha e que não tem nada de alternativa ao que está aí? Olha, enfrentar uma máquina experiente como esse pessoal que adora o poder não é fácil, não. Ou você tem muita articulação ou perde de novo e aí sim vai diminuir cada vez mais. A esposa de Eduardo Bolsonaro, Marcos Rodrigues, fez uma publicação e meio que... A esposa? A esposa do Eduardo Que ninguém nunca nem ouviu falar. A esposa do Eduardo Bolsonaro fez uma publicação hoje nas redes sociais e meio que concordou com a fala do Nicolas Ferreira, dizendo que ele parece não estar bem. Nós vamos resgatar essa publicação agora aqui, até porque esse é o fato de hoje, tá? Que é exatamente essa publicação que a esposa que Eduardo Bolsonaro concorda de que ele não está bem. Não é politicamente que ela está falando, é psiquiatricamente? Não, psiquiatricamente. É isso psicologicamente. Psicologicamente. Psiquiatricamente a gente não é médico. Psicologicamente, falando que ele não está bem. Não está bem porque está passando por muita coisa, está fora do país há quase um ano, que tem um pai preso. Então, essa situação que está sendo colocada aqui para nós, acaba sendo também um reflexo do quanto isso pode também estar afetando essa reação do Eduardo Bolsonaro, tá? Nossa produção está ali captando esse material, né? Nós já tínhamos, inclusive, pedido nesse material, que é o que mostra a esposa meio que dizendo, não, ele não está bem. Ele é um ser humano, ele é um ser humano. É difícil, né, Viderlan? Obviamente, tudo que esses jovens estão passando realmente é algo fora de qualquer realidade. Imaginem os senhores que até bem pouco tempo esses jovens estavam comandando os destinos do nosso país. E, de repente, vem tudo ter uma reviravolta com o maior inimigo praticamente saindo da cadeia, disputando a eleição e tomando-lhes o resultado, a vitória no processo eleitoral. A partir daí, o pai entra num processo de crise pessoal muito grande, passa a enfrentar um processo, é condenado, vai parar na cadeia e eles, obviamente, têm agora a possibilidade de não serem reeleitos e não contarem com o apoio maciço e massivo que o pai fez. Aliás, foi para defender o filho Flávio que o presidente Jair Bolsonaro desfez todo o processo de investigação e de fortalecimento do combate à corrupção no país. Porque senão o caso da rachadinha no Rio de Janeiro não era nem para ter resultado na eleição de Flávio Bolsonaro para senador. E o presidente, naquele momento, enfrentou a Polícia Federal, enfrentou um ministro da Justiça, acabou demitindo-o também. Isso está gravado e está numa reunião. E tudo isso foi visto também lá pelo próprio STF, de um modo geral. Então, quer dizer, não deve ser fácil você estar por cima e, de repente, você cair tanto e perder tudo, né? Porque já perdeu o mandato, pode perder um cargo federal. Eduardo Bolsonaro é concursado da Polícia Federal, tá certo? E pode perder o emprego. Imagina o que é que vai ser. E o tal apoio que eles imaginavam que ia ter dos Estados Unidos, de Donald Trump, de Marco Rubio, né? Obviamente de outros quadros da direita norte-americana, não tem acontecido. Não tem acontecido. Então, me surpreende a própria esposa vir a público e colocar algo nesse sentido, porque até então eles se postavam pessoas como homens de ferro. Mas ninguém é de ferro dentro de tanta pressão. Não é? Realmente tem que ter uma consciência política além do normal, resiliência. Às vezes é melhor você voltar-se para si, para depois você se expressar publicamente, para evitar dizer coisas que são irreparáveis. Isso. A ponto agora de atirar, né, verbalmente contra Nicolas Ferreira, que eu nunca tive dúvidas que o Nicolas é de direita e que é Bolsonaro, e também contra a esposa do pai, queira ele gostando ou não. Agora, só revela algo que outras pessoas já vêm dizendo há muito tempo. Eles nunca engoliram a Michele Bolsonaro, tá? A Michele Bolsonaro, que obviamente era uma pessoa anônima, mas que como primeira-dama entendeu qual era o papel dela no cenário político e quando viu o marido atrás das grades, trouxe para si a ideia de encarar, obviamente, a realidade do nome Bolsonaro. Eles a tiraram do páreo. Ela agora pode ser candidata ao Senado
e dizem que se eleger senadora, a primeira atitude vai ser separar e sair da família, porque não aguenta mais tanta pressão vindo de dentro da própria família que não a aceita, não perdoa o seu passado, né, em relação ao fato dela estar hoje com o próprio pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, eu repito, eu não tenho dúvidas de que muito mais que o Eduardo, quem sabe o que pensa e o que sente e o que imagina para o futuro é a Michele em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve ser a mulher que está lá enxugando suas lágrimas no momento em que ele está lá nos Estados Unidos numa viagem, né, psiquiátrica e psicológica fora da realidade, achando que vai fazer uma revolução mundial da direita a partir dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, ou se bota o pé no chão, não é? Passa a ver a terra de forma redonda, de fato, como ela é, ou vai continuar, obviamente, criando esse processo de autofagia política, que é algo assim que ninguém mais aguenta, né? Você tem a direita e tem os bolsonaristas, então é diferente. Eu estou vendo cada vez mais pessoas, até quando eu apanho nos grupos, aí nas redes sociais de um modo geral, que tem a fala de direita e tem a fala bolsonarista. Então, são coisas bem distintas uma das outras. Heloísa Bolsonaro fez uma postagem aqui no Instagram dizendo: Eduardo Bolsonaro não está bem. Estou vendo, inclusive, essa postagem aqui, Marcos. Eu, inclusive, transfiro aqui para você, para a gente poder ver. Pois é, deixa eu ler Há aqui. um ano, ele foi obrigado a tornar uma das decisões mais difíceis. Então, ou seja, é de fato uma realidade a postagem dela, quando ela reconhece que o Nicolas Ferreira disse, inclusive, em entrevista para o jornalista, que ele não estava bem. Depois das mães, quando você tem mulheres verdadeiramente companheiras dos maridos, independente de questões ideológicas, né? Nunca atrás nem na frente, mas ao lado, elas são as que sofrem, tá? São quem segura a barra dentro de casa. Então, tão importante quanto foram as mães de nós filhos, né? Aquelas mães que estão sempre apoiando, são as esposas que estão ali no dia a dia, que ajudam a enxugar as lágrimas, que ajudam a levantar, obviamente, e que faz, obviamente, edificar o lar. Inclusive, é uma expressão muito usada pelos cristãos de um modo geral. E, Marcos, para a gente finalizar essa edição das 9, vou fazer o seguinte: vou pedir para o nosso produtor e também o homem da mesa de efeitos aqui do nosso programa, o nosso Emerson, até porque o Boulos, já prevendo uma situação como essa, né, nosso diretor, já disse aqui, reforçou, nosso diretor, o Boulos já, inclusive, acompanhando esse cenário, que é um cenário de muita tensão da direita, ele disse que está doido, mas está doido para ver Lula debatendo sobre segurança pública com Flávio Bolsonaro. Podemos colocar, então, Emerson? Solta aí. A oposição vive dizendo que quer debater segurança pública na eleição. Eu tô doido para ver o Lula debater com Flávio Bolsonaro segurança pública na eleição. Tô doido. Que aí nós vamos poder falar de milícia. Aliás, e o post do Flávio Bolsonaro que a justiça manteve, de que ele liga o PT ao crime organizado. Pois é, né? Quem é acusado de relação com milícia no Rio de Janeiro é ele. Quem inclusive empregou no seu gabinete o Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, envolvido no assassinato da Marielle Franco, é ele. O Queiroz. Quem tomou processo por rachadinha em loja de chocolate da Copenhagen, lá na Barra da Tijuca, é ele. Vamos botar a ficha corrida aqui? Eu tô doido para ver o seu Flávio Bolsonaro falar de segurança pública. Porque a gente vai poder falar não só da capivara dele, mas da relação de toda essa turma com a banda podre, com a milícia do Rio de Janeiro, com o crime organizado. A capivara, para quem tem dúvidas sobre o processo, é uma linguagem, inclusive, muito utilizada, né, no ambiente policial, que é quando você puxa a ficha de uma pessoa, né? Ou seja, a capivara, só para poder explicar às pessoas, né, a capivara dele é puxar a ficha, exatamente. Vamos falar sobre a ficha de Flávio Bolsonaro, tá? Essa é a ideia do que o Boulos quis colocar nessa entrevista, Marcos. Pois é, e o Boulos é de São Paulo, mas conhece bem a realidade do Rio de Janeiro, porque é exatamente o homem escalado por Lula para ser o bate-pronto aí, obviamente, do governo, né? Claro que às vezes ele é mais lento do que o ministro Renan Filho, que nos transportes bate mais na oposição do que necessariamente ele, mas agora ele está ocupando esse espaço. Vocês veem ali o Datena, né, que até bem pouco tempo trabalhava no universo comercial da comunicação e agora está na Rádio Nacional, ganhando R$100 mil para defender o Lula. É um homem de fala firme, foi candidato a prefeito lá naquela campanha. Vocês viram, até cadeira voou durante a campanha. E foi condenado, viu, pela justiça. Justiça. Foi condenado pela Justiça, né? Não quer mais saber de política, mas sim de ajudar políticos. Agora ele está ajudando o Lula.
Perceba que na fala do Boulos você vê um fortalecimento e um endurecimento do discurso. Por quê? Porque os opositores estão se enfraquecendo. Eles se degladiam entre eles próprios, né? Quer dizer, é como eu falei aqui, nem sei se existe essa expressão, senão você, autor dela, é uma autofagia política, né? Eles se comem entre eles mesmos, né? Como se a ideia do poder tivesse centrada só numa pessoa, não fosse uma ideia coletiva de um modo geral. Então o Boulos abriu mão de ser candidato à reeleição, passar em defesa do governo Lula, quer que o Lula ganhe para continuar ministro. Senão fica também fora aí do jogo político de um modo geral e vai ter a promessa do Lula de ser apoiado para ser candidato a prefeito lá em São Paulo na próxima eleição. Os senhores lembram que ele bateu na trave, pode ser que aí de repente, na trave não, né, no escanteio, porque não foi para o segundo turno, né? Mas pode ser que volte mais forte mais adiante. Então é assim que eles agem, não é? A esquerda se programa para as eleições que vai ganhar. A direita não sabe nem se organizar para a eleição mais próxima, né? Você tem que tomar decisões até abril. Até agora não tem um projeto político formado para isso, apenas de oposição e de dizer as frases feitas que todo mundo já conhece, os adesivos, né, que estão espalhados aí nos carros de um modo geral, que a gente vê, mas cadê a discussão política? Se não tiver, com a máquina na mão, vai perder a eleição. Né? Vai dar discurso para o Boulos nesse momento aí eleitoral de um modo geral. Então, ou a direita se endireita, ou, mais uma vez, vai perder para a esquerda. É isso, Marcos Rodrigues. Vamos encerrando essa edição das 9, agitada, né? Com alguns temas que também marcaram o final de semana, desdobramentos neste início de semana. Quero cumprimentar você que ficou nesta última hora conosco. Marcos, boa noite. Até amanhã, hein? Boa noite a todos. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Até amanhã. Tudo bem? Passando